Segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016. Lula incorre no erro do ataque em seu pior momento. A defesa do ex-presidente Lula entrou com pedido de não obrigatoriedade da presença no depoimento em que foi intimado para o próximo dia 3 de março. Os advogados e o próprio réu afirmam que ele não comparecerá, alegando que tudo já foi apresentado por escrito. O recurso será analisado e até a próxima quinta-feira, dia do depoimento, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público ainda poderão se manifestar. A princípio, o réu Lula poderá ser levado numa condução coercitiva, ou seja, a polícia poderá buscá-lo, o que agravaria ainda mais sua situação, que já carrega tantas evidências de crime, além do prejuízo de sua imagem, que já atingiu o limite em negatividade. Enquanto isso, o PT se articula com troca de ministros. Isso mostra a preocupação do partido, facção, em tentar obstruir investigações e condenações que envolvem, na atual fase, o chefe que deverá ser condenado em poucos dias, correndo o risco de receber voz de prisão, inclusive durante o depoimento, do qual tenta fugir a qualquer custo. Desespero geral dentro do esfacelado PT. A saída de José Eduardo Cardoso do Ministério da Justiça colocou a Polícia Federal em alerta total, com a notícia de que Cardoso não resistiu à pressão do PT para que colocasse freios na instituição e, portanto, na Operação Lava Jato. Os delegados federais temem por sua autonomia. Cardoso será substituído pelo procurador baiano Wellington César, aliado do chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Abre aspas. Qualquer tentativa de interferência do novo ministro vai gerar uma crise institucional sem precedentes. Fecha aspas, afirma Carlos Eduardo Miguel Sobral, presidente da ADPF, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. A guerra está declarada, com reações imprevisíveis por parte das instituições que defendem e estão desinfetando a nação dessa corja de corruptos. E direto de Brasília, chamamos nosso correspondente, Dr. Paulo Fernando, que é comentarista nas rádios da Rede Movimento do noticiário Direto do Congresso. Vamos lá, doutor Paulo Fernando. Eu sou Paulo Fernando, advogado, falando de Brasília. E o tema de hoje eu queria abordar a questão da mudança do cenário e de atuação política do Ministério da Justiça. Confirmada a saída de José Eduardo Cardoso, alto dirigente do PT, ex-parlamentar, o seu substituto terá a prerrogativa de indicar o novo diretor da Polícia Federal. O atual diretor, Dr. Leandro Daiello, está no comando da Polícia Federal desde 2011, por escolha pessoal do ministro Cardoso. Lembrando que o diretor da Polícia Federal é subordinado ao ministro da Justiça e atua também como seu secretário. Na atual gestão da Polícia Federal, foi deflagrada inúmeras operações que atingiram frontalmente o Partido dos Trabalhadores, e como a Lava Jato, a corrupção na Petrobras, a Operação Zelotes, aquela questão da propina no CARF, a questão do presidente Luiz Inácio e seu filho na edição de ministros provisórios e também aquela outra que investiga a participação do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, de propina em troca de financiamento do BNDES. De tal maneira, o atual diretor tem uma atuação discreta, não aparece muitas vezes no noticiário. E hoje, então, foi deflagrada aqui uma nota da Associação dos Delegados da Polícia Federal, manifestando o seu receio em relação a essa troca de mudança, não é? Se vai mudar o ministro ou não, claro que cabe à presidente da República, que ela tem tal prerrogativa. Mas a Polícia Federal não tem gerência política partidária, a Polícia Federal é uma instituição sólida, né, que vai continuar os seus trabalhos, independente do governo ser do PT ou não, se o ministro é o ministro Cardoso ou não, e sem o atual diretor Daiello ou não. Ou seja, é uma instituição que está estruturada, ou seja, ela tem uma movimentação de polícia, de investigação, não é? É uma polícia que observa os ditames da lei, não é? E compete, então, à Polícia Federal o exercício da lei. Então, nos parece bastante
digamos assim, peculiar a situação de querer trocar o ministro, trocar o diretor da Polícia Federal, para que tenha uma gerência política partidária e que possa dar um novo curso às investigações da Polícia Federal. Agora, para complementar o mesmo tema, chamamos nossa correspondente Bia Kisses, direto de Brasília, com um importante alerta. Olá, boa noite, eu sou Bia Kisses. Hoje é dia 29 de fevereiro, uma segunda-feira que já começa quente. Bom, hoje foi anunciada a saída do AGU, o Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, que já há algum tempo havia dito que queria sair, deixar o governo. Ele está indo, parece, sendo contratado por um escritório de advocacia americano. Bom, enfim, saiu do governo. E no seu lugar entrou o Cardozão, que até ontem era ministro da Justiça. Muita gente comemorando aí a saída do Cardozão, só que um detalhe, viu? O Cardozão não caiu, não. Ou melhor, caiu para cima, né? Porque virou agora a AGU, que também tem status de ministro. Então, o que acontece, assim, é preocupante? É. Por que é preocupante? Porque todo mundo sabia que o Cardozão, na verdade, não tinha nenhuma ingerência sobre a Polícia Federal. Ele tentou de todas as formas, todo mundo deve se lembrar de quando o Cardozão chamou os advogados lá da Lava Jato, né, no seu escritório. Isso foi um certo escândalo, causou muita revolta dos cidadãos, e também tentou interferir muitas vezes nas questões do MST, sempre apoiou o movimento Sem Terra, abusou de fazendeiros expropriados. Então o Cardozão é uma figura que a gente já conhece, né? Porém agora, no seu lugar, no Ministério da Justiça, está entrando o Wellington César Lima e Silva, que foi durante 2 mandatos procurador de Justiça na Bahia, no mandato de Jacques Wagner. Então é alinhado com o Jacques Wagner, que é o chefe da Casa Civil, e há temores de que ele queira mudar o diretor da Polícia Federal. O Leandro Daiello, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele aumentou em mais de 5 vezes o número de investigações feitas pela polícia e é responsável, né, por investigações como Lava Jato, como a investigação Zelotes, que envolve aí o filho do ex-presidente Lula. Então nós temos que ficar de olho, viu, gente, porque há grande chance, realmente o risco é grande dele querer mudar o diretor-geral da Polícia Federal e com isso interferir. Aquilo que o Cardozão não conseguiu fazer, talvez ele consiga. Então vamos ficar de olho. É bom saber que o Cardozão saiu do Ministério da Justiça. Claro, a gente não suportava mais o Cardozão. Só que as notícias, né, elas são assim, quando a notícia vem do PT, nunca é boa. Então vamos ficar de olho e seguir acompanhando, tá bom? Boa noite. Vamos saber agora quais as próximas ações dos ativistas que nossa equipe em Brasília deverá acompanhar ao vivo. Fala a nossa correspondente Ray Alves, direto de Brasília. Boa noite, Celso. Bem, amanhã nós teremos grandes votações em Brasília. E a partir das 14 horas, a equipe da Rede Movimento com o Estado Brasileiro estará direto da Câmara dos Deputados, acompanhando tudo. A partir das 14 horas, nós teremos a votação da PEC 51, no anexo 2 da Câmara, onde eles tentarão a unificação das polícias. Lá estaremos, né, acompanhando e demonstrando o nosso repúdio a isso. E a partir das 15 horas, teremos no Senado o julgamento das contas do governo. Contas essas que antes foram rejeitadas pelo PCU, né? E amanhã será julgado no Senado. De lá também nós estaremos transmitindo ao vivo. A RAI, direto de Brasília para a Rede News. Boa noite. Vamos agora para São Paulo com nosso correspondente Júlio Lins. No Brasil atualmente vivemos um desgoverno. O governo federal não consegue maioria no Congresso Nacional e não consegue apoio da população brasileira. No entanto, apesar de todo esse cenário político conturbado, eu vejo que nunca antes a população se empoderou tanto da sua cidadania. Agora o povo sabe que cabe a nós mudar a história do nosso país. Cabe a nós, exercendo a nossa cidadania que conquistamos historicamente com muita luta, mudar os rumos do nosso país. Por isso é tão importante que no dia 13 de março estejamos todos nas ruas,
de todo o Brasil, de norte a sul, para fazer com que a nossa voz seja ouvida e para fazer com que esse desgoverno aprenda que quem manda de verdade é o povo brasileiro. Então, conto com você, vamos mudar os rumos que o nosso país vem tomando. Vamos mudar e tomar as rédeas de um futuro melhor para mim, para você e para as futuras gerações. Cabe a nós, cabe também aos políticos, mas que eles nos obedeçam e que nós possamos realmente fazer um Brasil digno do seu povo, digno do seu passado, um futuro que pertence a nós e que a nós deve servir, não a esses políticos que só pensam em interesse próprio, como essa presidente, como esse ex-presidente e como toda essa base aliada e essa corja que acompanha o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Dia 13 de março, estamos juntos. Vem pra rua. Essas e outras notícias você acompanha pelas rádios da Rede Movimento de Rádios em www.redemovimento.com.br e em nosso portal de notícias, o Estado Brasileiro, em www.oestadobrasileiro.com.br.